Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de revisão e neste vamos tomar as inequações exponenciais para os nossos alunos que tenham dificuldade. Bom, gente, para chegarmos a uma revisãozinha sobre as inequações exponenciais, vamos aqui fazer uma passagem pela função exponencial. Então, a função exponencial, podemos dizer, são aquelas que apresentam-se na forma f de x igual a elevado a x, que por sinal temos dois tipos de gráficos. Podemos dizer que temos este comportamento inicialmente para o caso das bases ou da base da exponencial ser maior do que 1, é um caso de um gráfico de uma função crescente. Então a função exponencial apresenta-se com essa estrutura de gráfico, repetimos, quando a sua base, o a, é maior do que 1, e por sua vez, senhores, com esse estilo de curva, quando a base, ou seja, quando o a é uma base real entre o 0 e o 1. Então nós temos aí os dois estilos da função, do comportamento da função exponencial. E daqui, gente, vamos às inequações exponenciais. As inequações denominam-se de exponenciais porque as suas variáveis, ou a sua variável, apresenta-se em expoentes. E temos dois casos importantes a considerar. A considerar quando, ao eliminarmos as bases, o sentido entre as bases permanece para os expoentes. E o caso de quando você eliminar as bases, a função, ao trabalhar com os expoentes, o gráfico se transforma ou é modificado. Repetindo, temos aqui no caso as duas considerações a ter em relação às inequações exponenciais, que ao eliminarmos as bases, o sentido permanece quando a base é maior do que 1, e quando a base é eliminada e o sentido altera-se ou é alterado, aqui nós temos a elevado a x maior do que a elevado a y. Quando é que passamos a usar x menor do que y? Quando a base, senhores, da exponencial ou da inequação exponencial, ela é um real entre 0 e 1. Então, senhores, vamos aqui a um pequeno exemplo, e antes disso, digamos, propriedades que nós vamos precisar para trabalhar com as inequações exponenciais. São as propriedades de potência, aquelas que podemos dizer, o primeiro caso, produto de potência da mesma base, conservamos a base, somamos expoentes, divisão de potência de mesma base, repetimos a base, subtrai-se expoentes, e o caso da potência da potência. Continuamos com a base, ou repetimos a base e multiplicamos os expoentes. São três propriedades largamente usadas tanto nas equações como nas inequações exponenciais. E temos mais, senhores, se temos um produto de duas bases diferentes elevado a um expoente comum, esse expoente comum eleva ambas as bases, assim como o caso da divisão entre duas bases não comuns. Esse expoente n tanto eleva o numerador como o denominador da fração. E outra propriedade, senhores, que é largamente usada nessas equações e inequações exponenciais, é o caso da potência de base negativa, que transformamos em uma fração, que o numerador é a unidade, e o denominador vem a ser a base com expoente positivo. Essa propriedade, sinal todas as demais, tanto usamos, digamos, na dependência de trabalharmos da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. E, senhores, também propriedade com radicais, ou as propriedades de radiciação, transformar um radical em forma de potência, né? É uma propriedade também largamente usada. Como fazemos essa propriedade? O radical passa a ser uma potência que o radicando é a base, e o expoente, senhores, é no caso m sobre n, a elevado a m sobre n. É a transformação de um radical na dependência de potência. E aqui, se tivermos, por exemplo, um produto, um radicando em produto elevado a expoente comum,
nós podemos aqui fazer o transforme desse radical em 2. Ou seja, podemos aplicar o produto nos radicantes. Ficamos com raiz enésima A vezes raiz enésima B. E no caso da divisão, ficamos com radical, se temos raiz enésima de A sobre B, ficamos com raiz enésima A, numerador da fração, sobre raiz enésima de B, que é B, hein, gente? Está errado. Bom, senhores, e se você tem uma sequência de radicais em índices, você pode usar um só radical, onde o índice desse novo radical é o produto dos índices anteriores. Repetimos o radicando. Bem, gente, aí são propriedades que usamos bastante, repetimos, tanto na equação ou funções exponenciais, como nas inequações. E o caso, vamos agora dar continuidade com algumas aplicações. Senhores, esse é o primeiro deles. Resolver a inequação 3 elevado a x mais 3 maior do que 243. Então, senhores, nesse caso mais simples, que é a inequação na dependência de duas bases, que é justamente o que vamos ver nesse vídeo, nós procuramos igualar as bases para fazer o cancelamento, ou seja, partir para o trabalho dos expoentes. Senhores, 3 não dá para a gente fatorar, mas o 343 fatorado, chegamos a 3 elevado a 5. Senhores, chegou a hora do cancelamento. Ora, o que se verifica, né? Que a base é 3. Se a base é 3, ela é uma base maior do que 1. Então, senhores, no cancelamento dessas bases, os expoentes passam a trabalhar, ou passamos a trabalhar com os expoentes, continuando o mesmo sentido. Ou seja, aqui vamos ficar como? Com x mais 3, maior, repetimos, conservamos o sentido, do que 5. E aí, senhores, trazendo esse 3 a segundo membro, ficamos com 5 menos o 3, e 5 menos o 3 é o 2, ou seja, o x é maior do que 2, conjunto solução dessa inequação, são os reais maiores do que 2. Então, senhores, aí um exemplo de uma exponencial do mais simples caso, podemos dizer. Outro exemplo também bastante simples, só que aqui uma pequena transformaçãozinha. Senhores, temos 1/10 elevado a x mais 3 maior do que 1/100. Ora, vamos escrever isso tudo na base de 1/10. 1/10, podemos dizer que é o 0,1. Elevado a x mais 3 permanece maior 1/100, senhores. Podemos dizer que é 1/10 ao quadrado. Ora, as bases já são iguais. Chegou a hora da eliminação. Senhores, a base 1/10 é uma base que está ou encontra-se entre 0 e 1. Ou seja, trata-se de um real nessa faixa real, de 0 a 1. Então, chegou a hora da gente cancelar as bases. E, gente, quando cancelamos essas bases, olha lá, cuidado, hein? Você vai ter que alterar o sentido. Se está, por exemplo, maior, né? A 1/10 elevado a x mais 3 maior do que 1/10 elevado ao quadrado, na eliminação das bases, alteramos. No lugar de ficar x mais 3 maior, ficamos com o trabalho dos expoentes, x mais 3 menor do que 2. Senhores, na equaçãozinha do primeiro grau, vamos trazer o 3 a segundo membro, ele vem negativo, e x é menor do que 2 menos 3. E 2 menos 3, senhores, é 1. Solução da inequação, reais menores do que 1. Bem, gente, aí então, um pequeno exemplo que eu acredito que sirva de modelo para vários outros, para tirar aí um pouco da sua dificuldade. Bom, mas vamos mais dois aqui com um pouquinho de detalhe a mais. Temos o primeiro, resolver em R essas inequações. A primeira delas, 81 elevado a x maior do que 1 sobre a raiz quadrada de 243. Senhores, verificamos que dá para a gente fatorar 81 e dá para fatorar o 243. Senhores, vamos aqui pegar já o 81 fatorado. 81 na condição fatorada é 3 a quarta. Só que ele continua elevado a x maior do que 1 sobre o fatoramento de 243, senhores, é
3 à quinta. Ficamos então com 1 sobre raiz quadrada de 3 à quinta. Gente, vamos precisar usar duas propriedades de potência para a gente continuar. Então vamos usar a princípio aqui no primeiro membro, o caso da potência de potência. Vamos conservar a base e multiplicar os expoentes. Então aqui vai ficando 3 elevado a 4x. Senhores, e neste denominador, nós vamos usar aqui essa propriedade, digamos, de transformar, né, já que vamos chamar, digamos, a base 3, vamos usar este radical na forma de potência. Então, vai ficar como 3 elevado a 5 meios. É, então, a nossa dependência seguinte. Senhores, as bases ainda não são iguais, já são quase. Para chegarmos à igualdade das bases, vamos usar uma outra propriedade aqui nesse segundo membro. Qual, senhores? Para chegarmos a ter esse 3 no numerador, esse 5 meios, ó, vai ser elevado a menos, né? 3 elevado a menos 5 meios, que nós vamos usar, digamos, a volta dessa propriedade aqui. Se temos 1 sobre A elevado a N, é o mesmo de A elevado a menos N. Então, senhores, ficamos aqui na dependência já da eliminação das bases, já que elas são iguais. E o lembrete, hein? Se as bases são maiores do que 1, que no caso é 3, ao passarmos a usar ou trabalhar os expoentes, o sinal permanece. A desigualdade, né? O sinal da desigualdade permanece. Então, vamos ficar com quem? 4x maior do que menos 5 meios. É a eliminação das bases. E aqui, senhores, se temos 4x maior do que menos 5 meios, trazendo esse 4, cruzando aqui com 2, podemos trabalhar ou citar que x é maior que menos 5 sobre 4 vezes 2, 8. Senhores, podemos redigir então o nosso conjunto de solução, como sendo x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 5 oitavos. Bom, gente, então aí uma praticamente que envolve 2 ou 3 das nossas propriedades fundamentais. Bom, vamos então aqui chamar a seguinte, 1 sobre 1.000 elevado a x, menos 1 sobre 100 maior ou igual a 0. Senhores, 1 sobre 1.000, podemos dizer que é 1 sobre 10 ao cubo, permanece elevado a x, menos 1 sobre 100 é 1 sobre 10 ao quadrado. Bom, gente, vamos trazer para resolver essa inequação de uma maneira bem prática, trazer esse menos 1/10 a segundo membro e jogar logo essa aplicação aqui dessa propriedade de fração, né, com expoente negativo. Ele vai elevar, e aqui também, ó, vai ficando então, ó, 10 elevado a menos 3, aqui no caso de 1/10 ao cubo, ó. Aplicamos, repetimos essa propriedade, maior ou igual, esse 1/10 passado a segundo membro, e aplicando essa propriedadezinha lá no segundo membro, ficamos com 10 elevado a menos 2. Bem, senhores, para igualarmos as bases, é só aplicarmos aqui novamente a propriedade de potência de potência. Vamos conservar a base e multiplicar expoentes. Então, vai ficando como 10 elevado a menos 3 vezes x é o menos 3x, e aqui nós repetimos. Chegou a hora, mais uma vez, do cancelamento das bases. Temos duas bases na condição da igualdade. Para chegarmos ao cancelamento, nós vamos permanecer com o sinal na eliminação das bases. Motivo, senhores, a base A, no caso é o 10, ela é maior do que 1. O sinal permanece. E aí, senhores, os expoentes ficam a depender de menos 3x maior ou igual a menos 2. Bom, já que a nossa meta é x positivo, vamos multiplicar essa inequação por menos 1. Lembrete, hein? Quando você multiplica uma inequação ou divide por um número negativo, além de você alterar os sinais dos termos, no caso aqui alteramos o sinal do 3x para positivo e do 2 também, alteramos o sentido da inequação. Se está maior ou igual, passará a ser 3x menor ou igual a 2. E aí sim, senhores, o 3 vindo a dividir, ficamos com x menor ou igual a 2/3. Redação da solução, x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 2/3.
Tem gente aí, então, mais 2 exemplos desses nossos tipos iniciais. Esperamos que eles sirvam de ajuda. Deixamos aqui, no caso, esses exercícios para os senhores resolverem, justamente de aplicação desse nosso vídeo. E aí, senhores, as suas respectivas respostas. Esperamos que estejam todas corretas. No mais, nosso turismozinho aqui na nossa cidade, na nossa belíssima praia da Caponga, com as suas barraquinhas, né? Para a gente refrescar um pouquinho. Bom, gente, valeu, bons estudos e até a próxima.